importante a presença de todos aqui, porque a gente vai ter dúvidas, né? E as dúvidas são importantes serem feitas ao vivo, não é possível tirar dúvidas com o vídeo gravado. Quem quiser café, nesse dia meio frio aqui de Guajará. Enfim, primeiramente eu queria dizer oi para vocês, né? A primeira vez que a gente está se falando de fato, diretamente, porque a gente tem conversado um pouco superficialmente no WhatsApp, no grupo de vocês, mas muito pouco, e lá no ambiente virtual, nas aulas gravadas, né? Então, nossa interação tem sido muito indireta. É a primeira vez que vocês devem estar me vendo ao vivo, falando com vocês. Não sei se me vendo pelos corredores lá do IFRO, eu não lembro basicamente da cara de ninguém, na realidade, do primeiro ano, até porque assim que eu cheguei no IFRO, a gente começou a quarentena, então cheguei dia 6, dia 16, já estava em quarentena. Então a gente não entrou em sala de aula, eu peguei a disciplina já do professor Wesley para mim no ambiente virtual, e fora isso a gente está na pandemia, então assim, juntou todo o procedimento possível do mundo para a gente estar afastado, na realidade, né? Dito isso, a gente vai trabalhar hoje, eu vou tirar algumas dúvidas do primeiro bimestre e falar do segundo bimestre. Primeiramente sobre o primeiro bimestre. Ele não está, a nota de vocês estão vendo lá no diário que ela não está fechada. E assim ficará até que nós possamos retornar ao campus. O que acontece? Hoje de manhã teve uma reunião de professores e a gente recebeu da reitoria um documento que já está pensando no quando voltar para as aulas. Não tem uma data ainda, porque isso depende da situação do país, que está uma calamidade em todos os estados, né? A gente está chegando no pico da pandemia e não sabe como é que vai estar daqui a um mês, daqui a 2 meses. Em tese, a gente não volta nesse bimestre. Acho que é uma coisa que é praticamente certa. Se voltarmos para o campus, vai ser lá no segundo semestre, por volta de agosto, começo de setembro, tá? Isso fique muito claro para vocês. Não criem expectativas achando que a quarentena vai passar depois das férias, porque não vai. O vírus, ele não tem uma data. Hoje eu não quero contaminar mais ninguém, estou de férias. Não é assim. Tem todo um ciclo dele, tem um processo do sistema de saúde, por aí vai. Então, mas a gente está discutindo já o possível retorno, e no documento diz o seguinte: o retorno, ele não vai acontecer todo mundo de vez. Na realidade, em nenhum país do mundo as aulas vão voltar como a gente imaginava que era antes, né? Alguns países, inclusive, o calendário de aulas foi totalmente cancelado. Não tem aula em nenhum lugar, nem online. Na Itália está acontecendo por televisão, em alguns países está acontecendo à distância, em alguns estados também no Brasil, a televisão está sendo usada no Amazonas, São Paulo, Sergipe. Então, assim, ninguém vai voltar esse ano plenamente. No documento da reitoria diz que a gente vai voltar pouco a pouco. Então, vão ter algumas aulas presenciais no campus e outras aulas em casa. Vai ficar uma coisa mediada entre isso daqui e a presença. E mesmo quando tiver no campus, vai ter uma série de protocolos. Por exemplo, uma parte da turma vai no dia X, então 20 de vocês vão no dia X para o campus. Aí vai ter a aula. Aí no outro dia vai outra parte da turma. Então vai ter um horário distinto, não vai sentar junto, próximo, vai ter um espaço entre os alunos, usar máscara, janelas abertas, álcool gel. Então, assim, todo um protocolo. Então, assim, não imagine que a gente vai voltar à normalidade esse ano nem no próximo. A gente só volta, talvez vocês nem voltem à normalidade de sala de aula até o final do ensino médio. Estou sendo bem pessimista, mas olhando as coisas como estão acontecendo, é uma tendência que a gente demore muito a voltar ao que era antes. Ao que é escola, sala de aula, 40 alunos, todo mundo junto, até acontecer uma vacina, ou ter um remédio que controle o corona nos seus efeitos colaterais, a gente não vai ter uma vida normal. Então, aprendam a se acostumar com esse ambiente aqui. Isso vai ser o nosso normal, essa relação aqui, tá? Infelizmente, eu odeio isso aqui, eu não gosto, não é algo que me agrade, essa relação, porque distancia, e é algo que realmente me deixa muito preocupado pela qualidade, por todo o processo, porque educação é uma coisa humana, ela tem sentimento, ela tem que ter relação de proximidade, ela precisa
da conversa, olho no olho, por aí vai. Então, eu acredito que a gente tem que se acostumar com esse procedimento, infelizmente, tá? Eu estou dando essa introduçãozinha aqui para ver se o pessoal entra, porque temos 11 pessoas, falta ainda bastante gente, tá? Eu sei que todo mundo vai entrar também. Vamos lá. Dito isso, a primeira unidade vai ser terminada quando a gente voltar. Segundo, acho que vocês devem saber disso já, mas não sei, não custa falar. A gente vai ter um momento de recuperação dos conteúdos quando voltar, uma espécie de reaclimatação, e vai ter um momento de fechar a nota. Algumas disciplinas já fecharam, online mesmo, ou antes da pandemia, e no meu caso, tanto a disciplina do segundo ano quanto essa do primeiro não foram fechadas. Então, a gente está ainda a caminho de fechar. À volta, a gente vai fechar essa nota. Como? Basicamente, vai ser um seminário. Mas aí, a gente só vou marcar data, tema, quando a gente voltar. Por enquanto, deixa lá o primeiro bimestre congelado, em stand-by. Ele fica lá, suspenso no tempo. Quando a gente voltar, a gente se preocupa com ele. Vamos nos preocupar agora com a segunda unidade. E aí, nessa segunda unidade, eu vou dar a minha cara à disciplina, trabalhando no modo como eu quero trabalhar, e a partir de agora a gente vai falar desse segundo bimestre, tá? Então, vou falar sobre avaliação, etc e tal, e no final a gente abre espaço para as falas de vocês, para tirar dúvidas de modo geral, e para a gente poder conversar, tá? Eu vou exibir aqui, e vocês me falem se vocês estão vendo. Deixa eu só habilitar aqui. Aqui. Oi, pode falar. Vocês estão vendo? Diz aí sim lá no chat, por favor. Vocês estão vendo aqui o PPT? Beleza, é um teste. Agora eu vou mostrar de fato, tá? Deixa eu só voltar aqui. Então, orientações para o segundo bimestre, né? Para quem não sabe, eu sou o Esdras e tem gente entrando na sala. Na hora que eu abro. Vamos lá. Orientação para o segundo bimestre. Então, minha meta nesse bimestre, ela é um elemento central que vai guiar todo o procedimento. É aumentar essa participação no AVA. Eu tenho percebido que essas duas turmas de primeiro ano, a participação é baixíssima, porque a gente vê o relatório de entrada de vocês, momento que entregam as atividades, que entram, quanto tempo fica logado. Então, assim, 90% está levando a disciplina na brincadeira com o toque de caixa. Mesmo tendo atividade, tanto é que tem atividade que, tipo, 15 pessoas não entregaram, 20 pessoas não entregaram. Então, assim, algumas porque não tem internet, mas outras porque foram relapsos. Então, vocês precisam entender o seguinte, como eu falei no começo, para quem chegou depois eu vou repetir. O normal, até que se tenha uma vacina, até que se tenha um remédio que controle o corona, vai ser isso daqui. Então, vocês precisam se adaptar a esse estilo de ensino, que vai juntar, vai ter um momento que a gente vai estar no IFRO, vai ter um momento que a gente vai voltar. Porque a epidemia, ela tem esses ciclos, né? Ela tem essas ondas. Então, a gente precisa se acostumar com esse formato aqui, até que volte à normalidade da vida com um remédio, mas sem isso não tem como. Então, aprenda a organizar o tempo, aprendam a estudar em casa, aprendam a encontrar um lugar para vocês estudarem, o quarto de vocês, a cozinha, o quintal, um ambiente lá recluso para vocês estudarem, organizar cada momento do dia, tem uma hora para estudar português, matemática, as disciplinas técnicas, OPP, EP. Então, assim, é importante a organização, sem isso não tem como. Quem se organiza consegue melhorar a participação, e eu vou obrigar meio que a acontecer isso. Então, é importante essa participação, através de quê? Vou criar os fóruns no AVA com mais intensidade, e esse fórum vai ser usado para tirar dúvida do conteúdo e fazer perguntas também, e base de avaliação.
eu vou registrar a presença com aquele questionáriozinho, né, da entrada, então entrou, deu a presença lá, e o uso frequente do Hangout, que é isso daqui. Então, esse Google Meet, o Jitsi, outra ferramenta, inclusive hoje teve um e-mail da reitoria dizendo que o próprio AVA agora vai ter uma ferramenta de videoconferência, mas eu tenho que ver a qualidade, como é que vai ser, aí depois a gente conversa sobre isso, mas esse formato aqui de aula vai ser frequente, vou marcar um dia, geralmente no horário da aula de vocês, no horário oficial, e a gente vai ficar uma aula falando sobre o assunto aqui, dando dicas, conversando, ministrando a aula, como se fosse uma aula em sala de aula. A gente precisa fazer isso porque tem que criar em vocês uma cultura da participação, uma cultura de não somente achar que está tudo legal, ficar em casa e entregar a atividade de todo jeito. Todos os professores estão reclamando disso, alguns mais, outros menos, que vocês estão entregando tudo a toque de caixa. E tempo suficiente tem para fazer. Por que não faz? E por que não faz com qualidade? Essa é uma questão que vocês têm que resolver, porque vocês são os mais interessados e os caras mais preocupados que deveriam estar preocupados com isso. Então, é basicamente essa questão. Em relação à participação no AVA, vou meio que obrigar vocês a participarem lá do ambiente da disciplina, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, formato das aulas. Elas têm sido, de modo geral, como um vídeo, um material, que slide, texto, que seja, e atividade. Vai continuar muito parecido, mas a gente vai ter, como eu falei, mais hangouts, né, mais conferências, e eu vou disponibilizar em alguns momentos capítulos de livro ou de apostila, mais slides e outros, né? Porque nem sempre, por exemplo, você vai ter o pacote de dados ou vai ter internet para assistir. Aí você baixa slides, você baixa a apostila, você consegue ter uma noção da aula. Mas seria importante que pudesse assistir sempre, né? Porque, infelizmente, ainda a figura do professor é importante. Para o bem e para o mal. E as atividades vão ser no formato um pouco diferente. A gente teve muita atividade nessas últimas que a gente fez, de múltipla escolha, teve algumas questões abertas. Essas desse bimestre vão ser muito mais abertas. Então, vai exigir que vocês escrevam mais, fazer resumo, resenha. Eu sei que vocês já fazem isso em algumas aulas, só que aqui na disciplina a gente vai fazer passo a passo. Eu sei que tem professor e professora que manda fazer assim, faz um resumo disso aqui e me entrega. Não é somente isso, né? Tem todo um procedimento. O resumo não é uma coisa aleatória, por exemplo. Então, próxima aula mesmo, a gente vai trabalhar resumo científico. O que é resumo, como se faz, enfim. E aí, vocês vão poder entender como fazer e aplicar isso a qualquer disciplina que você tiver em uma atividade que vai pedir um resumo para vocês. Então, a atividade nessa etapa do bimestre, ela vai ser muito mais prática do que somente múltipla escolha, tá? Então, ela vai seguir essas características colocadas aqui. Terceiro ponto, avaliação. Eu tenho percebido em todas as atividades, praticamente, plágio. Ou plágio direto da internet, ou plágio do coleguinha. Tem respostas que, inclusive, estão até com os mesmos erros de português, o que é um absurdo, é extremamente antiético e imoral. A gente está trabalhando com adolescentes com 14, 15 anos, praticando plágio, que não tem a vontade de praticar e exercitar a própria criatividade. Errar é importantíssimo. É importante escrever, ou digitar, que seja, e colocar em prática a própria criatividade, exercitar o cérebro, fazer com que ele trabalhe, com que ele busque soluções, com que ele se aprimore. É assim que a gente se transforma e melhora. Se você apenas copia e cola, é uma atividade mecânica que não vai te dar habilidades novas. Então, o exercício da escrita é importantíssimo para que você aprenda mais, aumente o vocabulário, aumente a capacidade argumentativa, a capacidade descritiva e desenvolva características mais aprofundadas no seu modo de se comportar, porque a escrita abre espaço para ideias novas. Então, o plágio ele não te ajuda em nada, pelo contrário, o plágio te atrapalha. O plágio é crime, inclusive. Eu conheço casos de pessoas que perderam o título de mestre e doutor por conta de plágio, porque plagiou uma citação, plagiou uma página, plagiou uma ideia.
e aí perdeu o título de mestre ou doutor. Inclusive, uma professora da Federal do Pará, há 25 anos era professora da universidade, ela perdeu o título de doutora, teve que devolver dinheiro para o governo federal, porque ela ganhou dinheiro como doutora que não deveria, porque ela copiou um artigo na tese dela, alguém descobriu, denunciou, e onde ela fez doutorado, e ela acabou perdendo o título. Então, assim, plágio é crime. Por mais comum que seja, não deve ser tratado como algo comum. Segundo, para facilitar e ampliar a possibilidade de vocês fazerem uma atividade boa, eu vou aumentar o tempo de entrega de 7 dias para 10. Mas, obviamente, que vai ter mais atividade, tá? Então, para poder ajudar a desafogar um pouco vocês, mas também, por outro lado, exigir que seja entregue com qualidade, eu estou aumentando o prazo de 7 dias para 10 da entrega da atividade. É basicamente isso que eu posso fazer para possibilitar vocês a tentar entregar algo com qualidade. Porque eu vejo que uma parte da turma fez, eu vou ver lá, entregue 2 horas antes do prazo, ou então entregam para mim fora do prazo por e-mail. Então, assim, não vai ter desculpa de tempo. Basicamente isso. E aí, como é que vai ser distribuída a pontuação dessa unidade? 10 pontos da participação em geral, que aí eu vou verificar pelos relatórios do próprio AVA, vou verificar pela própria presença nos fóruns, na participação na entrega das atividades e por aí vai. Então, eu vou ter que, por incrível que pareça, esses 10 pontos vai ser mais difícil de avaliar do que as atividades em si. Mas é importantíssimo, porque eles são essenciais nessa minha busca de aumentar a participação de vocês. Segundo, em relação à pontuação, vão ser 3 atividades, valendo 20 pontos cada uma delas ao longo do bimestre. Então, uma no começo, uma no meio, outra próxima do final. Então, essas 3 unidades aí, a gente vai ter 3 atividades. Semana que vem já tem uma, por exemplo. A primeira. E a avaliação online, que vai ser no final, acho que na última semana, ou penúltima semana, onde a gente vai trabalhar a parte final da disciplina nesse bimestre e vai ter uma validade de 30 pontos. Então, a gente, somando aí tudo, a gente vai ter a nossa primeira nota, que é basicamente trabalho prático de resumo, resenha, escrita científica, conhecimento aplicado, etc. e tal. Então, de modo geral, a disciplina vai estar organizada nessa perspectiva, tá? Deixa eu só tem 2 pessoas online, enfim. E por fim, quarto momento, agora a gente vai tirar as dúvidas e vai ouvir vocês em relação a alguma questão envolvendo a disciplina. A gente conseguiu já fechar bem em 20 minutos essa fala aqui. Então, a bola está com vocês. Podem perguntar, podem falar, que seja. Professor, boa tarde. Boa tarde, pode falar. Professor, eu queria falar sobre a matéria. Pode falar. Que, tipo, eu queria pedir para o senhor ajeitar melhor o jeito que o senhor passa. Por causa que Por exemplo? tem muitas dúvidas, como nessa penúltima tarefa. Não entendi a atividade, aí eu mandei mensagem para o senhor no AVA, não respondeu. E eu não entendi como que era para fazer e não tem atividade, né? Só que pede para fazer atividade. Ela pede para fazer atividade, como aqui, ó. Mas, por fim, entre na atividade e faça um UP para o ambiente em PDF, por favor. Mas que atividade? Não tem. Eu queria que o senhor especificasse melhor, entendeu? Nas aulas. E passa pelo AVA. Deixa eu abrir o AVA aqui. Eu lembro que quando eu fui fazer essa atividade, eu cliquei na atividade, ela foi para o primeiro bio vespertino. Sim. Mas aí, essa parte daí, no caso, eu recomendo que vocês, quem está com esse problema, tem que falar com o coordenador, porque não sou eu que domino essa questão do AVA, né? Ele repassa para o professor responsável. Deixa eu só verificar aqui, aí eu vou falar para vocês, só um minuto. Você falou em relação a subir em PDF, é isso que você está falando? Qual é o teu nome mesmo, desculpa?
Augusto. Augusto. Eu tô falando em questão do senhor não ter colocado atividade pra gente enviar. Então, essa atividade do dia atividade? Sério mesmo? 24. Sim. Texto formal. Se o senhor clicar, vai pro Vespertino. Essa eu não enviei, eu tentei mandar mensagem pro senhor, o senhor não me respondeu. O Ava acabou. É porque eu enviei muitas mensagens no Ava. E aí. Você fala que vai para o Vespertino, matemática bio. Eu cliquei aqui, vê só, atividade lá na capa da atividade está o roteiro da aula. Você vai analisar apenas o vídeo que está abaixo. Aí depois de ver o tutorial, que é o tutorial da aula, né? Você vai analisar a seguinte matéria. E aí, embaixo, atividade avaliativa, folha da atividade. Ah, porque ele está oculto aqui. Esse é o problema. O senhor não colocou atividade avaliativa, entendeu? Porque, na verdade, é o seguinte, entendi o que aconteceu. Eu deixei oculto, não verifiquei isso. Mas agora está disponível. Aí ninguém conseguiu fazer. Valeu. E por que além de falarem no Ava, não falaram para mim por e-mail, por WhatsApp, por exemplo, também? Eu tentei mandar mensagem pelo WhatsApp pro senhor, pelo grupo. Mas o senhor não respondeu. Por que tu não manda pra mim pessoalmente, cara? Eu não tenho problema em relação a isso, não. Olha só, tá liberada a atividade agora. Eu vou aumentar o período aqui. Aí depois eu vou mandar pro grupo de vocês uma retificação. É porque eu acabei fazendo a aula, deixei oculto a parte da atividade. E aí foi erro meu, mas obrigado por ter falado. Agora, você podia ter falado isso logo, né? Eu nem percebi isso, era meu. Mas pelo Ava que tá a mensagem lá, mas. No Ava, como tem muita mensagem, acabei não vendo. Deve estar lá para baixo. Tudo bom. Mas desculpa mesmo, obrigado por ter falado. Mas quando você vê algo assim de volta, você novamente acontecer isso, você pode falar no meu WhatsApp tranquilamente ou mandar um e-mail que eu respondo, tá? Eu não tenho problema, não. Beleza. Agora, só não manda de meia-noite, de 1 da manhã, como alguns alunos fazem, porque aí é complicado também. Mas entre 8 da manhã, até umas 9 da noite, eu sempre estou respondendo. Eu vou depois aqui na atividade, pessoal, eu vou vou colocar de novo o prazo e aumentar o prazo de entrega, tá? Então, eu aviso lá depois no grupo de vocês, tudo bem? Em relação a isso, mas obrigado. E esse modo, pessoal? Oi? Esse modo que tá, esse novo modo que o senhor está aplicando, que, tipo, especifica sobre aula, roteiro da atividade e atividade avaliativa, é bem melhor se tiver como continuar desse jeito. Não, sim, vai continuar assim. A gente acabou, foi uma orientação, na verdade, que a gente recebeu para a gente melhorar esse procedimento. E aí eu vou seguir realmente desse jeito. Talvez não com esses rótulos que eles são muito chatos de colocar. Eu vou colocar o texto do formato que está aqui sobre a aula, roteiro da atividade e no final a atividade em si. Fora isso, é o que a gente vai seguir a partir daqui, tá? Nesse formato. Então, acho que até facilita o trabalho de vocês, inclusive. Mais alguma fala, pessoal? Pode colocar aí no chat, se não quiser falar, ou pode abrir o microfone. Mais alguém? Tá aberto para vocês aí, vocês têm um tempo suficiente para falar. Dúvidas? Eu só tenho outra dúvida aqui. Pode falar. Só que essa dúvida vem, tipo, há tempos atrás, não é de agora, não. Da matéria... Peraí, fala devagar, porque deu uma falha agora. Não, mas a dúvida mesmo é antiga já. Pode falar. Porque OPP, eu já ouvi dizer que era para ensinar os alunos a como fazer os trabalhos e tudo. Não era desse jeito que devia ser? A disciplina? Sim. Não é disciplina, você está falando? Então, ela é assim. O que acontece? Como eu falei no começo, cheguei no IFO dia 6 de março, demoraram a entregar essa disciplina para mim. Me entregaram no dia 16, que é basicamente quando começou a quarentena.
eu estava aprendendo a usar o Ava, eu não conhecia, não conheço vocês, basicamente, né? A gente não se viu presencialmente. E o que eu fiz como estratégia? Eu fiz uma espécie de revisão do que o professor Wesley colocou, e depois, a partir de agora, a gente está vendo os assuntos da disciplina. Essa disciplina ela é prática, então, por exemplo, fazer resumo é uma coisa essencial para todo mundo, que inclusive eu sei que o professor está pedindo isso, né? Então, nessa primeira parte do bimestre, a gente vai saber o que é resumo, como se faz, resumo científico, resenha, o que é resenha, como se faz, resenha científica. Então, ela vai ser bastante aplicada. Aí, seguindo a disciplina, a gente vai saber o que é um projeto, o que é um relatório. Até o final do ano, a gente vai ter esses conhecimentos. Então, assim, não tem como dar tudo junto, né? Porque realmente só tem uma aula e o conteúdo é muito vasto. Então, a gente vai trabalhando paulatinamente ao longo do ano. Como para poder saber fazer uma pesquisa e saber fazer um relatório? Vocês precisam dominar o que é escrita científica e como se usa ela. É preciso fazer o passo a passo, já introduzir, já comecei a trabalhar algumas questões dela nas atividades, inclusive na última que eu errei de não deixar ela desoculta, né, que agora vocês vão ter acesso a ela. E a partir daqui, na semana que vem, a gente vai trabalhar com a questão do que é o resumo científico, que é a base de toda e qualquer forma de escrever na ciência, tá? Então, literalmente, ela ensina isso que você falou, mas como ela tem aí um tempo curto, tem muita coisa, ela tem várias etapas. A gente vai usar textos dos professores de vocês que estão passando, por exemplo, tirar dúvidas sobre a atividade que eles estão colocando também, a gente abre para isso também, mas a gente precisa saber o básico, e o básico, nesse momento, é saber escrever cientificamente, e o resumo ajuda bastante. Tanto é que eu falei em uma das aulas que vocês vão juntar conhecimento de português, conhecimento de informática básica, para aplicar nessa disciplina aqui, porque ela é uma disciplina que utiliza bastante o português padrão e as formatações via pacote Office, certo? Beleza? Consegui tirar sua dúvida? Só fala aí, abre o microfone e diz aí. Ou manda uma mensagem no chat. Consegui sim, professor. Beleza. Mais alguém tem alguma dúvida? Alguma observação, alguma fala? Ou vocês estão aí, vocês desligaram e saíram para assistir a sessão da tarde? Professor, boa tarde. Boa tarde, pode falar, mano. Em relação ao texto científico ou os resumos, o senhor vai estar sempre ali acompanhando a gente para que a gente consiga fazer certinho, né? É porque, assim, não sei se só eu, mas eu tenho uma certa dificuldade a fazer resumos. Eu sempre tive essa dificuldade. E aí eu queria saber se o senhor vai estar ao lado, ali acompanhando, para tá dando as dicas para a gente conseguir fazer tudo certinho. Então, vamos lá. A próxima aula é sobre resumo. Eu vou introduzir o que é resumo, explicar e passar uma atividade. No feedback da atividade lá no AVA, no fórum e na avaliação, no fórum é mais fácil a interação de perguntar, né? E aí eu vou criar o fórum, vocês vão colocar lá. E na entrega da atividade, também na hora de fazer a correção, eu vou fazer a observação. Obviamente, além disso, a gente pode conversar pelo WhatsApp ou por e-mail, porque a única forma de tirar dúvida é isso, dessa maneira. Na segunda aula de resumo, aí eu vou retornar aqui nesse Google Meet, e vou comentar a atividade, e aí a gente pode tirar a dúvida presencialmente, porque, no caso, quando está em sala de aula, é muito mais fácil a gente poder acompanhar ponto a ponto, né? Parar e ler. Então, assim, como é que eu faço a leitura aqui? Eu tenho que receber os resumos para poder ler. Aí eu pego o pacote de todo mundo, leio, dou feedback e vou trabalhando com vocês. Então, essas 3 aulas iniciais vão ser sobre isso, tá? Aí, nesse momento, você vai tirar a dúvida, você vai perguntar, nesse momento, você vai fazer o seu resumo, eu vou corrigir. Então, o primeiro vai ser básico, o segundo já vai ser mais complexo, mas nessas idas e vindas do AVA, a gente vai ter esse momento sim, tá? Principalmente no fórum. Tudo bem?
Pode dizer ok aí ou não, se eu expliquei, respondi a sua pergunta. Ok, professor, eu consegui entender e eu espero que ao decorrer do tempo que eu consiga, né? Não só eu, mas também todas as pessoas da nossa turma, que a gente consiga fazer um resumo. É porque, como eu disse, eu tenho uma dificuldade. É tanto que quando eu vou fazer algum tipo de resumo, eu tenho um certo medo em relação a isso. Mas eu espero que, acho que a gente vai conseguir, sim, em relação Eu a falei na isso. outra turma, Obrigada. nada, eu falei agora na outra turma agora há pouco o seguinte, eu posso conversar com alguns professores, ou um professor especificamente que seja, e pegar um texto que ele está usando, porque eu sei que tem professor que está fazendo resumo, né? Eu sei que tem gente que faz isso. Mas aí acaba não explicando como se fazer. Ó, fazer um resumo não é qualquer coisa, não é pegar, não é extrair o texto. Tem todo um procedimento mental mesmo, literalmente, de ler o texto, entender, abstrair. Então, não é jogar para o aluno e falar, ó, faz um resumo. Não é assim. E também não estou dizendo que o professor ele deveria explicar. Mas, enfim, eu tenho uma obrigação que a disciplina ela pede para fazer isso, então eu vou fazer com vocês. A gente vai saber ó, o que é resumo, como se estrutura um resumo, como se faz um resumo. Esse é o caminho. E aí vocês vão poder entender e aplicar para essas atividades dos outros professores. Eu vou pedir mais adiante que vocês, aí, entre vocês, selecionem um texto que foi pedido para fazer resumo ou que está sendo trabalhado na disciplina, para a gente trazer para a disciplina e professor X está dando esse texto aqui, professor. Só pode conversar com ele e ver se dá para usar. Porque, assim, eu domino o texto de história, que é a minha área, mas eu não domino o texto da área de biotecnologia, por exemplo. Porque tem textos que, para fazer o resumo, tem que saber mais ou menos o que ele fala. Mesmo que ele esteja ali claro, tem textos que só realmente quem é da área entende. Então, eu vou precisar conversar com o professor ou professora para saber o que texto é aquele, o porquê está usando, para poder trazer ele para a minha disciplina e fazer com vocês uma atividade em cima dele. Mas, assim, nesse ponto, não tem que se preocupar. Acho que os colegas são abertos o suficiente para entender isso e acho que até facilita o trabalho deles, inclusive, né? Mas não se preocupe, a gente vai, não é mágica, obviamente, é uma questão de trabalhar. Mas, pelo menos, a base do resumo vocês vão saber sim. Porque eu consegui ensinar lá no IFAM, gente, com 40, 50 anos, na turma da mesma disciplina, a fazer resumo, por que eu não vou conseguir ensinar adolescente a fazer resumo? É muito mais fácil. Então, é um desafio, mas é muito mais fácil, digamos assim. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Última vez. Mais alguma dúvida, alguma observação? É importante tirar agora, porque a gente tem esse momento aqui na semana que vem já conteúdo, tá? Então, beleza, é isso. Só para terminar, nessas próximas 3 semanas, a gente vai trabalhar resumo as suas várias possibilidades. Semana que vem tem aula nova lá no Lava. Eu vou estruturar uma espécie de tutorial do que é resumo com atividade. Beleza, Marcelo. Estruturar a atividade, e aí a gente vai caminhando. Aí fiquem atentos, vai ter o fórum. Quando eu colocar lá, eu explico como é que vai ser. E essa atividade aí que eu deixei oculta, eu vou depois abri-la e dar um período para vocês entregarem, tá? Mas eu vou ver qual período eu vou dar para não ficar chocando com a outra. Tudo bem? Então, acho que é isso. Ok? Estamos conversados e conversadas. Então, tenham uma boa tarde. Lavem as mãos com sabão, 20 segundos no mínimo. Usem álcool gel. Quando sair de casa, usem máscara, se cuidem, cuidem dos avós, principalmente vocês, não deixem eles andarem por aí, cuidem das pessoas doentes da família de vocês, porque o negócio está muito sério. A gente não pode brincar, não, porque um vírus desse é extremamente mortal, tá? Se cuidem, que estão me cuidando também. Tá certo? Estão liberados, liberadas. Boa tarde para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Renata.